Oi, gente, tudo bem? A reflexão de hoje eu intitulei como O Chamado de Deus. Gente, quando se trata do chamado de Deus, sempre paira uma dúvida. Será que realmente eu fui chamado? Será que realmente o Senhor me escolheu? E existem pessoas que têm essa dúvida. Essa dúvida é a própria incerteza do nosso coração, já é uma dúvida de que se somos chamados ou não. E eu, para falar desse tema, o chamado de Deus, eu me baseei no livro de Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 12, e eu vou ler. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. E esse espinheiro aí é a sarça, tá? Algumas versões falam da sarça, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro, ou sarça, não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio da sarça do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Aí Moisés falou: estou aqui, disse Moisés. Aí Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Aí eu intitulei este tema, esta reflexão, como um chamado de Deus. É um chamado incrível, tá? Esta cena da sarça ardente é dramática. Moisés, que se descreveu como um fracasso, inqualificado e gago, é chamado por Deus para orquestrar
a mais emocionante missão de resgate da história do seu povo. Poucos de nós são chamados tão explicitamente como Moisés. Consequentemente, é fácil passar o tempo se preocupando com o chamado, perguntando-se se estamos fazendo corretamente. Entender o que Deus quer que façamos pode parecer confuso. Você já sentiu assim? Felizmente, a passagem de hoje nos tranquiliza um pouco. Uma coisa que aprendemos com o encontro de Moisés é que o chamado divino é mais sobre Deus do que sobre nós. Ele é a força total por trás de todo o plano. Nós apenas seguimos. Isso remove a pressão. Veja como o episódio se desenrola. Deus revela 4 coisas a Moisés enquanto chama a ação. Ele mesmo, suas promessas, seus propósitos e seu poder. É um lembrete de que Deus está absolutamente no controle. O chamado de Moisés só fez sentido diante dessa revelação quando Moisés teve total confiança de quem o apoiava. Isto é, reconfortante. Tantas vezes, quando ponderamos nosso chamado, tememos de que, de alguma forma, falharemos ou que será tudo por nossa conta. No entanto, esta passagem mostra que os planos e falhas de Moisés não têm peso algum na questão. Quando Moisés levanta suas dúvidas, Deus responde firmemente: eu estarei com você. Nossas qualificações ou falta delas tornam-se irrelevantes quando Deus decide nos usar. O chamado espiritual é sobre a força de Deus, não sobre nossa fraqueza. O chamado espiritual é sobre a força de Deus, sobre o poder, está sobre a garantia de Deus e não sobre a nossa fraqueza. Tudo o que precisamos fazer é obedecer. Portanto, guarde isso em seu coração. Se Deus pode usar Moisés, Ele pode usar você. Ele pode me usar. Moisés não é o único nessa história. Compreender nosso chamado é mais simples do que pensamos. E trata-se de conhecer a Deus. Quando priorizamos buscar a Deus, nossa vida encontra direção. Se seu chamado ainda não está perfeitamente claro para você, significa que o que você deve fazer hoje é isto: perseguir Cristo em tudo, adorá-lo e compartilhar corajosamente seu amor. Comece agora e confie o resto em Deus. Seguir Jesus sempre envolve sacrifício, mas se você estiver disposto a se doar, Deus pode usá-lo poderosamente para a sua glória. Portanto, lembre-se disso hoje. Nada pode deter o Senhor Todo-Poderoso, incluindo você. Pare de se desqualificar e permita que Deus o use. O que você está fazendo é menos importante do que com quem você está fazendo. O Deus que se revelou a Moisés é o mesmo Deus que conhecemos hoje. Coloque-se à disposição da obra de Deus e veja o Espírito Santo conduzir você e realizar coisas incríveis para Deus. A questão central de tudo é
para quem você está fazendo esta obra. O chamado de Deus não é algo que propositalmente você tenha que sentir, tá? Você não tem que sentir, eu sou chamado e eu vou estudar e eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. É o contrário, você começa a ter uma vida de relação com Deus, porque já que o chamado é algo que já aconteceu, que já existe no meu coração, então o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é ter essa conexão, é ter essa afinidade com Deus, né? É ter esse envolvimento com o Espírito Santo de Deus, porque de um momento para o outro você poderá ser surpreendido. Existe aquele tempo que foi aquele espaço de tempo que Deus chama Moisés e pede Moisés para tirar as alparcas, as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele ia entrar era um lugar santo. Então escute, quando nós somos chamados por Deus, existe uma total interação e existe uma total confirmação do poder de Deus para a sua vida. Claro, ele vai fazer algumas exigências. Ele é Deus, ele é o Senhor teu e ele é o Senhor da minha vida. Ele vai fazer umas exigências a nós, tá? Ele é santo e por ele ser santo, ele quer que aqueles que são chamados busquem também ser santo. Porque como nós vamos entregar algo da parte do Senhor para alguém que é totalmente incrédulo, até tem um conhecimento acerca de Deus, mas essa pessoa pode te peitar, ou o tipo de serviço pode ser arduoso. Quando você não é chamado e você não busca uma santificação diante do Pai, pode ser que você vai ter sérias dificuldades. Não quero dizer com isso que mesmo quando somos chamados, que nós também não venhamos ter dificuldades. Existem chamados que são chamados arduosos, são chamados difíceis, mas quando nós temos o Senhor, a dificuldade logo ela é superada. E o chamado, quando nós tocamos no caso de Moisés aqui, foi uma coisa esplêndida, é um chamado maravilhoso, é algo até meio complexo, porque Moisés tinha uma responsabilidade muito grande, que era falar com o rei do Egito, falar com este homem tão difícil que era, né? E foi uma saga, foi uma série de dificuldade, foi um ir e volta, foi um bate e volta, digamos assim, né? Foi bem difícil, não foi algo fácil. Mas se a gente olhar as histórias dos personagens da palavra de Deus, nós não vamos encontrar facilidade. Todo chamado de servos de Deus, na palavra de Deus, foram chamados muito difícil. Teve servo de Deus que teve que abrir mão de tudo por conta do chamado. Às vezes você não precisa, você que está me vendo aí, você que está me ouvindo, talvez você não tenha que abrir mão de tanta coisa. Às vezes o seu chamado não é menos do que o de ninguém. Não existe uma qualificação, não é a palavra certa. Não existe, esse chamado não está num patamar mais alto do que os outros. Não, chamado é chamado, tá? Você pode enfrentar dificuldade e você pode
ter um chamado maravilhoso. Mas volto a dizer que o chamado de Moisés foi um chamado difícil, foi um chamado complexo, mas Moisés obedeceu o Senhor em detalhes, tá? Todos os detalhes que Moisés precisou de obediência, Moisés obedeceu e fez como o Senhor pediu. Aí você pergunta a mim, por que o Senhor pediu Moisés para poder tirar as alparcas dos pés, porque o lugar onde ele ia entrar era santo. Ele ia falar com Deus, você entende? Ele ia falar com o Senhor, ele ia falar com o Senhor da vida dele, o Senhor que ia dar as coordenadas, que ia guiar o caminho de Moisés. Moisés precisava de Deus para poder ele guiar o povo e ele saber como chegar diante do rei do Egito. Como ele ia falar com este homem que estava causando dano ao povo de Deus. Então, você não terá algo assim fácil. E se for fácil, glorifica a Deus. Mas uma das coisas que eu quero separar de tudo isso aqui que eu falei é que você tenha uma vida santa. Você procure santificar a sua vida com Deus. Talvez você não veja uma sarça se queimando e não se consumindo diante de você. Talvez você não veja sinais como os filhos de Deus viram. Talvez você não tenha coisas tão mirabolantes assim para se sentir um homem ou uma mulher de Deus. Mas, mesmo que seja coisa simples, faça isso com zelo, santifica a sua vida, para que você não seja motivo de escárnio para o mundo. Porque aquele que é chamado por Deus deve se santificar, deve ser santo como o Senhor é santo também. Que Deus possa nos abençoar, que Deus continue tocando no seu coração e acendendo ou reacendendo a chama, a sarça, que eu posso configurar essa sarça também como o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo na sua e na minha vida. Que Deus possa nos abençoar.